Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de Sociologia. Enfim, vamos abordar um tema muito importante que passa por muita coisa que a gente viu até aqui, que são os direitos humanos. Direitos humanos, novidade para alguém? Talvez não. Quantas vezes a gente escuta esse conceito, não é? Existe uma ofensiva, né, de uma nação contra outra na faixa de Gaza, e aí a ONU vai lá verificar, ou pelo menos observa se não há uma violação de direitos humanos, por exemplo, não é? Ou alguma prática em algum país que desrespeita os direitos humanos. Não é novidade para ninguém, mas nós precisamos definir e, como tudo que existe, no sentido social, no sentido histórico, no sentido político, não brotou assim naturalmente, existe todo um processo histórico e social, portanto, de desenvolvimento, e nós vamos ver hoje como é que os direitos humanos se desenvolveram assim de uma maneira rápida e sucinta, mas que com certeza vai ajudar vocês a entender muita coisa. Então vamos lá. Direitos humanos, não é? Direitos humanos, vamos definir o que são direitos, né? Dá para refletir, dá para viajar, dá para filosofar bastante aqui. O que são direitos, gente? Direitos, né? Num sentido bem geral, não apenas humanos, né? Mas o que é um direito? O que é possuir um direito? Será que o direito ele não estaria ligado, não está ligado ao fato de sermos seres que possuem necessidades bem demarcadas, não é? Nós somos seres vivos, finitos, limitados e cheios de necessidades. O direito, será que ele não diz respeito ao acesso que nós devemos ter a esses elementos que podem satisfazer nossas necessidades, necessariamente devemos ter para manter a nossa própria vida? Existe uma discussão muito ampla a respeito do que vem a ser direitos, né? É uma coisa importante a se pensar. Antes de definir o que são direitos humanos, é preciso entender o que são direitos, né? São coisas às quais as pessoas têm que ter um alcance, que devem possuir e que, por outro lado, devem alcançar as pessoas também para que o bem maior, que é a vida, no mínimo, né, seja garantido. Entendido? Isso dá tema para muita reflexão, mas vamos pontuar aqui de uma maneira um pouquinho mais específica, não é? Existem direitos que nós chamamos de civis, políticos e sociais que nós já conversamos antes aqui, né? Que já foi trazido para vocês em aula. Direitos civis, vida, liberdade, propriedade, né? Eventualmente, direitos políticos, direito a participar da vida política da minha sociedade, do meu estado, direitos sociais, direito a ter acesso a pelo menos uma parte mínima da riqueza produzida coletivamente, que me dê boas condições de vida, né? Então aqui entram direitos trabalhistas, eu não posso ganhar menos do que tanto, senão eu vou morrer de fome, né? Esse tipo de coisa. E o que são direitos humanos, se a gente puder articulá-los com essas três categorias de direitos aqui? Seria uma síntese desses direitos aqui? Ou será que os direitos humanos dizem respeito aos direitos mais básicos, como civis, direito à vida, direito à liberdade? Será? Dá para dizer, num sentido geral, que os direitos humanos são um conceito que permeia toda essa problemática dos demais direitos. Entre os direitos humanos encontraremos direitos civis, políticos e sociais. Então, digamos assim, os direitos humanos condensam e expressam de uma maneira mais ampla e buscando ter um alcance maior, mais universal, as categorias de direito desenvolvidas historicamente pelas sociedades através de luta, né? Através de teoria, através de prática. Certo, gente? Isso a história também mostra bastante para nós, né? De onde é que vem a ideia, só para relembrar, de que os seres humanos possuem direitos naturais? Eu, como um indivíduo, muito antes de estar socializado, muito antes de aprender uma língua, muito antes de aprender a me relacionar com os demais indivíduos, já nasço como um portador de direitos naturais, como vida, como liberdade? Este conceito, essa discussão remonta a Thomas Hobbes, remonta a John Locke, remonta a Jean-Jacques Rousseau. Estão lembrados deles? Vale voltar, né, aos pensadores contratualistas, que são eles que estão dando um subsídio, que estão dando um aporte melhor para a gente entender um pouco melhor isso, né? Não dá para a gente falar em direitos humanos sem falar em direitos naturais. Direitos naturais aos seres humanos como indivíduos e direitos naturais ao ser humano enquanto espécie, né? Sendo humano, nascemos portando um direito à vida que não pode ser tirado por outrem, né? Que não pode ser cerceado e cortado por outrem. Essa é a ideia básica que nós possuímos aqui, né? Em termos de documento histórico, as ideias iluministas e uma luta política vão gerar, por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776. Por essa declaração, nós percebemos a existência nela ali de valores, de palavras-chave como liberdade, como garantias a direitos das pessoas, né? E principalmente na Revolução Francesa, a partir dela nós teremos um documento talvez de valor histórico maior ainda,
né, que através dos princípios liberdade, igualdade e fraternidade, nós temos a chamada Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que estão lançando, né, de algum modo, uma pedra fundamental naquilo que nós vamos chamar hoje de direitos humanos, que é uma construção posterior, né, que é uma construção do século XX, mas vale voltar à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que demarcaram isso de uma maneira um pouco mais nítida. Vale também lembrar, pessoal, que no decorrer do tempo, aí, no atravessar dos séculos, nós tivemos muitas lutas sociais, políticas, enfim, a Inglaterra é um caso, então nós temos petição de direitos, nós temos uma Carta Magna na Inglaterra já no século XIII, nós temos implantação de habeas corpus, né? Vale a pena dar uma olhadinha na história da Inglaterra também, né? Olhando lá para a história geral, para ver como essa questão dos direitos vai se processar teoricamente, também sendo implantada de maneira prática na Inglaterra ao longo do século XIII, depois ao longo do século XVII. Certo, pessoal? Só uma dica para vocês também, né? Bom, e aí a gente dá um salto maior ainda e chega ao século XX. O que vai marcar decisivamente o século XX para que os direitos humanos surjam, né, com a veemência com a qual a gente está acostumado a percebê-los, a perceber o discurso sobre eles, a fala sobre eles? Nós temos a Segunda Guerra Mundial, um episódio muito triste, um capítulo muito triste, né, em qualquer livro de história e, lamentavelmente, algo muito recente e algo que formatou muito do mundo como ele é hoje. E a Segunda Guerra Mundial, ela mostrou para nós uma capacidade humana de exercer uma violência sistêmica e uma violência desmedida e uma violência que vai passar por muitas nuances, né? Desde o genocídio, né? Do Holocausto, extermínio de judeus, as próprias vítimas da guerra. Bom, nós temos mais de 60 milhões de pessoas mortas, no mínimo, através desse conflito aqui. E aí, quando esse conflito acabou, em 1945, as lideranças mundiais, o mundo todo, né, começou a pensar, mas espera aí um pouquinho, estamos fazendo alguma coisa errada. Existe um descompasso muito grande entre o nosso avanço técnico, científico e de conhecimento e um certo avanço ético que a gente não está verificando, né? Afinal de contas, a tecnologia está sendo empreendida para matar sistemicamente, sistematicamente, né? Maciçamente, quer dizer, tem algo errado aí, existem certos princípios que devem ser respeitados, né? E aí a gente faz uma conexão lá com a filosofia, vamos voltar a pensar na ética, que princípios são esses, né? Que podem ser universais para reger a vida humana, para reger a vida social, né? A vida dos indivíduos, a vida das sociedades, a vida das coletividades, direitos a serem respeitados para que a vida seja garantida e transcorra da melhor maneira possível, começa-se então a falar nos direitos humanos. A Carta de São Francisco, em 1946, é o documento de criação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que surge nesse período de pós-guerra e até hoje ela é a instituição que salvaguarda aí os direitos humanos, certo, pessoal? No ano de 1948, finalmente, então, a ONU vai sendo criada, vai sendo instituída, e nesse ano ela consegue mostrar ao mundo, né, elaborar e entregar para o mundo uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está aí, que vale até hoje, dividida em 30 capítulos, né, que vão desde o direito à vida até o direito a professar uma fé, a pertencer a uma cultura, a pertencer a uma nação, a não ser expulso da própria nação, etc. Né? Vale a pena também vocês pegarem no material a Declaração Universal e darem uma olhadinha, porque ela tem uma linguagem bastante fácil, bastante direta e bastante acessível, dada a sua proposta de universalidade. Certo, gente? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, na verdade, ela não tem a força de uma lei exatamente sobre as sociedades, mas ela é um parâmetro a ser seguido pelos governantes, não é? Então, hoje nós temos a maioria dos países ocidentais, por exemplo, no mundo, se guiando por esses princípios, pelo menos de um ponto de vista bastante teórico, embora na prática a gente perceba que não é bem assim, não é? A gente não precisa ir longe, né? Basta muitas vezes virar a primeira esquina, dobrar a primeira esquina, saindo de casa, e nós podemos sim perceber situações degradantes em que seres humanos estejam vivendo. Certo, pessoal? Então, isso é muito complicado, é uma problemática muito grande e cabe a vocês pensar, né? Pensar nesse tipo de coisa. Né? A ONU, através desse princípio, se pautando pelos direitos humanos, tem uma atuação política também no sentido de observar se os direitos humanos estão sendo cumpridos, respeitados nos países do mundo. Para isso, cria-se em 1947 a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que vai durar até 2006, ano em que é substituída pelo atual Conselho de Direitos Humanos, né? O que essa comissão fazia? Né? Recebia denúncias, né, não apenas de estados, mas também de indivíduos, também de cidadãos dos mais diversos lugares do mundo, né, denúncias de violação aos direitos humanos. Só para dar um exemplo para vocês, no ano de 1975,
a Comissão de Direitos Humanos da ONU se dirigiu ao Chile, que então era governado pelo ex-ditador Augusto Pinochet, porque partiram do Chile várias denúncias de violação de direitos humanos, como aconteceu na América Latina, né? Como aconteceu na América do Sul, não apenas no Chile, mas também no Brasil, no Uruguai, na Argentina, durante a segunda metade do século XX, ao longo das ditaduras militares que esses países atravessaram, né? Ditaduras militares, civis militares. Nós sabemos, lamentavelmente, de casos de tortura, né? Vale a pena dar uma olhadinha também no que se fala atualmente sobre a Comissão da Verdade, que está investigando justamente a violação dos direitos humanos nesse período anterior. Certo, pessoal? Então, só para exemplificar, né, um pouquinho para vocês e para a gente ir se encaminhando para o final, vale a pena colocar aqui uma discussão que também nos remete à questão da ética, à questão da moral, lá do conteúdo de filosofia. Por um lado, nós temos uma proposta de universalidade dos direitos humanos. Vejam bem, o nome, o título do documento da ONU de 1948 é Declaração Universal dos Direitos Humanos, como um parâmetro a ser seguido pelos indivíduos todos que pertençam à espécie humana. Por outro lado, nós temos particularidades, contingências, vicissitudes culturais muitas vezes. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Nada mais do que o seguinte: os direitos humanos têm uma proposta de universalidade e muitas vezes esbarram em certas particularidades de algumas culturas. Querem um exemplo disso? Essa charge está mostrando de uma forma bem humorada, deem uma olhadinha aí. O quão problemática pode ser essa discussão, não é? Bom, nós temos o direito à vida como o direito mais basilar, mais elementar dentro da Declaração dos Direitos Humanos. Você vai conversar com um xiita, né, com um fundamentalista islâmico, e ele dirá para você: realmente eu concordo, o direito à vida é uma coisa maravilhosa, é por isso que eu estou me explodindo, né, para chegar à vida, né, porque a vida para ele tem um outro conceito, está numa outra categoria de coisas, a vida será futuramente, ao lado de Alá, num paraíso e tal. Então, as diferenças culturais, o peso da religião, de muitos fatores que condicionam a visão de mundo, muitas vezes acabam atrapalhando, acabam segurando o passo dessa universalização. Por outro lado, nós não podemos acusar a comunidade islâmica mais radical, os xiitas, não, vocês são os grandes culpados pelos direitos humanos estarem obstaculizados. Também não, porque também nós possuímos particularidades culturais, econômicas e políticas que não permitem que os direitos humanos sejam exercidos de uma maneira plena. Basta que vocês vejam qualquer mendigo, né, qualquer pedinte sobre a calçada, que nós vamos nos dar conta disso, que o nosso modelo econômico está produzindo esse tipo de fenômeno social também e que também viola aquilo que nós temos por direitos humanos, né, gente? Então, é uma problemática muito complicada, é uma problemática muito ampla, cabe a vocês, mais uma vez, pensar a respeito, né, chegar a alguma formulação, chegar a alguma opinião, voltando aqui à aula, né, dando uma olhadinha de novo, né, pensando, debatendo, conversando e, portanto, pessoal, a gente sabe, né, que essa temática ela tem muito mais desdobramentos, a gente sabe que ela tem muito mais particularidades, e uma última dica que eu posso dar para vocês nesse sentido é, agora sabendo da ONU, sabendo de como esses direitos vão se processando, vão se produzindo e qual é o objetivo, fiquem mais atentos ao noticiário para interpretar aí as notícias, aquilo que a gente está vendo de uma maneira um pouco diferente. Entendido? Gente, muito obrigado, por hoje era isso, fiquem bem, boa prova para vocês e até mais.